Depois de conhecer os rios verdes e o mar azul de Baracoa, sigo a estrada pelo interior de Cuba. No episódio de hoje, vamos explorar a cidade de Santos Espíritos, pegar algumas estradas cubanas, reencontrar minha namorada e curtir uma balada dentro de uma caverna. Vem comigo que a nossa viagem está só começando. Família, chegou a hora aqui de seguir a estrada. Tô me despedindo aqui de Baracoa. Agora tenho que procurar uma rodoviária aqui. Eu tenho um busão até uma cidade que chama Santos Espíritos, Espírito Santo em espanhol aí. Tem um Czinho ainda, uma maneira diferente de escrever. E de lá eu vou tentar ir pra Trinidad, pra só aí depois encontrar a Lana. Então agora é uma jornada de muito busão. Começar a regressar pelo interior aqui de Cuba e vamos agora sentido pro outro lado ali, sentido Trinidad. Então, simbora. Nossa senhora, tá quente demais, tô conseguindo nem respirar nesse calor. Chegando na rodoviária aqui de Baracoa, um monte de gente na porta, mas será que tá fechado? Vamos ver. Depois de 3 horas de espera na rodoviária, finalmente eu consegui embarcar no meu ônibus para Santos Espíritos. A viagem me custou $48 para rodar mais de 750 km pelo interior de Cuba. Longe da caótica Havana, eu sinto que as coisas ficam mais leves aqui no interior de Cuba. O tempo vai passando mais devagar. Viajando sozinho, eu acredito que o assédio de quem trabalha com turismo diminuiu bastante, principalmente por aqui. Não sei ao certo se é por conta do destino. A maior parte dos turistas que estão frequentando Cuba em 2023 são da América do Norte, Espanha e Rússia. Então, quando vem alguém com uma pele um pouco mais escura como a minha, não interpreta de primeira que eu sou estrangeiro. Já até me perguntaram algumas vezes se eu era cubano. Algo bem diferente do que acontece quando eu estava viajando com a Lana, que vez ou outra é confundida com alguém da Europa. Depois de mais de 15 horas de viagem, finalmente cheguei em Santos Espíritos, a capital da província, uma cidade cubana de 120 mil habitantes e que eu nunca tinha ouvido falar. Horas depois de viagem, cheguei aqui em Santos Espíritos. Ai, olha, longa viagem, nossa senhora. E o pior é que eu cheguei na rodoviária e já vi que não tem ônibus para Trinidad. O único que tinha saiu às 5 horas. Então eu vou ter que me virar para chegar em Trinidad aqui, porque eu não quero dormir aqui mais uma noite, né? Aí eu não sei como é que eu vou chegar ainda. Vou sair andando aqui na rua, perguntando pro povo. E vou aproveitar para dar um rolê e conhecer um pouquinho dessa cidade aqui que eu nunca tinha ouvido falar. E essa aqui é a praça principal. Tem alguns prédios históricos, ó.
Tem esse aqui do lado, tem esse, alguns restaurantes. É bonita a cidade, bem arrumadinha, limpinha. Santo Espíritos. Ó, aqui tem uma parte da peatonal, eu acho que vai começar tipo um centro histórico. Enquanto eu não acho lugar para comer, para desenrolar, vou vendo um pouco da cidade. E como feirinha, ó, galera vendendo de tudo aqui nas feiras, roupa. Vão deixando aqui e aproveitando para vender o que dá. Olha, aqui no centro histórico tem algumas partes aqui que ainda tem esse piso de pedra, bem tradicional. Já é algo mais na linha do que eu vou encontrar lá em Trinidade, onde a Lana tá. Mas é interessante ver esse outro lado aqui. É bem bonito esse centro histórico. E olha, perto dos outros que eu vi, tá bem cuidado aqui, né? A pontezinha da cidade. Aqui embaixo tem um rio, mas olha só, ele tá todo verde de planta, cresceu uma planta aí doida, pegou o rio inteirinho, ó. O cara segurando o cachorro. Conversando com o pessoal, descobri que tem um outro terminal aqui. Talvez nesse outro terminal você tenha que pegar o ônibus para Trinidade. Aí peguei uma carretinha. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.
Na segunda rodoviária eu não encontrei nenhum ônibus, mas perguntando para os cubanos que estavam ali ao redor, consegui encontrar um táxi coletivo que topou me levar até Trinidad, que está mais ou menos uns 70 km de distância, por 500 pesos, algo próximo de R$16. As ruas de Trinidad, cachorrinho. Cheguei, agora eu tenho que encontrar a Lana. Primeiro que ela já tá aqui já tem um tempo, né? Vocês já viram aí nos vídeos. A gente vai se reencontrar, voltar a viajar junto, né? O que eu tô precisando urgente é um banho, beber água, comer alguma coisa. E tô feliz de estar de volta aqui. Trinidad foi a minha cidade favorita quando eu vim em 2016. Vamos ver como é que tá a cidade agora. Meu Deus, que essa mulher maravilhosa que eu encontrei aqui. E aí? Juntos, finalmente. Juntos? Finalmente, né? Ficamos 5 dias longe do outro e eu tô falando finalmente já. Ai, ai. Quem vê nem pensa que ele já ficou 2 meses longe. Vai ganhar um beijinho. Ah, coisa fofa. Olha a câmera, olha a coisa bonita. Oi. Ei, Toby. Toby. Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Uma parte legal aqui do terraço da casa é que a gente tem pôr do sol direto do terraço. E aí a gente pode curtir um pouco do visual de cima da cidade e ver que tem outros terraços também, que parece que é comum a parte aqui de Trinidad. Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Pra onde você está indo, meu amor? Estou indo para um lugar que meu namorado falou por 4 anos. Mas pelo silêncio, eu acho que mudaram as coisas aqui, né? É, não sei se vai rolar La Cueva. Conta a história, amor. O que é La Cueva? La Cueva tem que vir pra luz aqui. Nossa, quase caí. Cor do céu. Ixi. Não gosta não. Estourou? Não, estourou não. Está na luz. Não, você que tem que contar a história, não eu. Então vira aqui, ó. Não fui eu que vivi essa história. Tô na luz? Não. Agora sim. Não foi nem 4 anos, foi 7 anos atrás. Não, você há 4 anos me conta essa história. Ah, sim. Foi isso que eu falei, bebê. Vai. Não, Conte gente, dessa história de eu novo. acho assim, ó, uma das maiores Adoro. atrações de Trinidad pra galera que gosta de pegar uma balada é a La Cueva. La Cueva é uma balada dentro de uma caverna que rola praticamente todos os dias aqui em Trinidad. Só que Trinidad mudou muito. Assim, quase todos os lugares de Cuba mudaram muito se comparado ao que eu vivia há 7 anos atrás. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, eu tô anotando aqui, tá? Só quero deixar fazer mais pro final pra ter mais embasamento, né? Mas é isso, então a gente tava aqui na expectativa. Vamos lá tentar. Como que era La Cueva, amor? Ué, La Cueva é reggaeton, loucura dentro. Como é que é o reggaeton? Como é que é o reggaeton? Vamos lá ver como é que é ainda, vamos ver se ainda rola. Vamos ver. Assim, já tem até um vídeo, acho que é o primeiro Boteco Mochileiro, onde eu conto uma história maluca que rolou comigo e com o Ismael aqui. Aí se você quiser tem um card aqui, vou deixar aqui. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad. Toma escada numa cueva. Da outra vez eu tava muito bêbado pra filmar. Hoje eu vou mostrar um pouquinho de vocês aqui. Sim. Aqui ficava tipo
Mano, arrumava os casalzinhos vinham pra cá, vou deixar na boca e fazer. Que é a área do beijo. Outra. Que é a área do fumante, aqui é a área do beijo. Beijo e outras coisas, quem sabe. Se liga, ali tem uma entradinha, agora tá vazia aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Banheiro da balada. Aí tem um banheiro aqui, pode dar um mijão em cima, a caverna no 12. E aqui, mano, olha que da hora, esse aqui. Mano, eu não sei como que isso aqui funciona como uma balada. É muito louco. Muito louco. E tipo assim, aqui já funciona há mais ou menos uns 25, 26 anos, mano. São um dos lugares mais tradicionais, assim, pra balada e tudo aqui dessa região de Trinidade, cara. Quando eu comecei a conhecer Cuba, lá em 2000 e... Lá a primeira vez que eu vim, já comentei isso com vocês. Aqui é um dos lugares que eu queria vir. Porque, tipo, uma balada numa caverna, mano. Isso é diferente. Aquele lá o povo vai pra balada, aqui é um momento discreto. Ana tá aqui. A gente é velho. Não é que a gente é velho, que a gente... Eu tô bêbado, não sei vocês. Tá a bucaneira aqui, ó. Essa aqui é a... Tô feliz. Cerveja... Eu tô feliz. Cubana. Serve? Feliz. A carinha já tá toda torta. Aí, família, estamos voltando da cueva, mas não contou a história do bicho papão lá, né? Conte agora. Não, vai Depois de uns contar. 3 mojitos e um shot de rum. Finge que você não bebeu, finge que é balada. Vai. Aproveitar que nós temos uma luz aqui. Antigamente, as pessoas contavam a história de que tinha um homem, eu falava um cara. Isso lá em 1600 alguma A coisa. gente não sabe quando exatamente. Eles que falaram. Que é um homem que chamava Carlos Ayala. E ele morava numa cova. E ele colocava caramelos e brinquedos. Detalhe, a balada chama Disco Ayala por Carlos Ayala. Eu ia falar isso no final, mas obrigada pelo spoiler. E aí, ele colocava os caramelos na rua para as crianças serem atraídas pelos caramelos. Caramelos é o que? Bala, docinho, brinquedinhos, essas coisinhas, né, cara? Ele colocava os brinquedos ali também. E aí que ele matava as crianças. E aí a gente perguntou, mas essa era uma história real? Ou é uma história só para ensinar para as crianças para não confiar Não entrar numa caramelos? caverna. Não entrar numa caverna com um desconhecido, não pegar um brinquedo de um desconhecido. E aí eles falaram, é real. Mas eu já tive pessoas que falaram, é lenda. Então assim, tem uma balada. Então, É assim, confuso, tem o uma balada. importante é que dá pra beber balada. Não sabemos, mas assim, foi muito curioso, porque era uma balada, tinha muitas pessoas de fora, tinha algumas pessoas cubanas também, não tem como negar. Bem menos do que antes. Bem menos do que o Richard vai contar depois no vídeo, falando sobre as diferenças de Cuba de antes e, né, quando ele veio aqui da última vez. Mas foi estranho que foi a primeira balada estatal, sabe? Essa é E assim, estatal. tinha um exército ali dentro uma hora. Eu falei, caraca, o cara tá aqui com a roupa do exército, fazendo guarda da balada. Essa é balada estatal. Foi diferente, eu nunca tinha passado por isso. 100% do governo. 100% do governo. Essa balada, mano, foi muito doido. 7 anos atrás, ela tava muito cheia e, tipo assim, essa é uma das baladas mais conhecidas nos anais de Cuba. E a galera não vai entender anais, que é uma palavra científica, né? Repete, amor, começa do zero. Tá.
essa é uma das baladas que são muito conhecidas aí em Cuba, no turismo e tal. Ela é uma balada muito simbólica. Icônica de Cuba. Icônica, por ser dentro de uma caverna. Isso é muito doido. Só que, mano, mudou muito. Ó, primeiro, tinha pouquíssimo cubano. Da outra vez tinha muito mais cubano. E, tipo, tinha pelo menos 30% da galera que a gente veio da outra vez. Mas foi legal estar lá com a Lana, foi legal estar lá a gente de casal pra gente conversar um pouco da história, dançar o reggaeton, que a gente gosta demais. Vamos pra casa, tá frio, você acredita? Tá frio em Cuba! Toda vez que eu fui... dormindo, Richard. Ah, desculpa, família. Vamos pra casa. Mas assim, ó, uma decepção minha Dali reggaeton. é que assim, tinha muita música eletrônica. Eu não gosto de música Eu te eletrônica. avisei. Eu falei assim, Lana, vai ser reggaeton e o eletrônico da Não, moda. tudo bem ter reggaeton e música da moda, mas assim, era uma Shakira, pós-Piqué e música da moda. Tocou 3 bachatas só. Tocou 3 bachatas, Eu gosto mais de bachatinha. 2 Shakiras e o resto foi eletrônica. Ah, mas eu sabia já que você quer assim, tocar música da moda. Eu gostaria mais de música reggaeton, Amor, confesso. é balada pra jovens, velho. Eles tocam a música da moda. A gente é Os velhos não gostam da... Gente, eu só queria dizer que é a minha primeira balada pós-pandemia. Eu tô muito emocionada. Eu chorei na balada. De felicidade. Foi a cachaça que você tomou, não, né? Não foi cachaça, foi a balada. Talvez a gente esteja levemente alterado. Talvez. Mas a gente já tá voltando pra casa. A gente ama vocês, família. Obrigado por estar tudo com a gente. Obrigada por estar acompanhando esse escutando rolezão de essas Cuba. palhaçadas. Amor, não é pra cá, não? Ixi, perdi o caminho. A gente não sabe. A gente precisa parar de gravar pra ver o caminho. Las tristas del DTI, de todos sus equipos de grabación, computadoras y herramientas de trabajo. La youtuber cubana Hilda Núñez, conocida como Hildina, fue liberada el jueves después de ser detenida, interrogada, amenazada y multada por la policía castrista en el Centro de Operaciones de Santiago de Cuba. Desde el año pasado la joven ha sido acosada por el régimen por sus publicaciones en las redes sociales. Otra razón por la que las personas tienen miedo de decir la verdad es por la falta de privacidad. En Cuba es muy común que las autoridades espíen a las personas y el país en los últimos 6 meses. Recibió amenazas por parte de agentes que se identificaron como miembros del Departamento Técnico de Investigaciones, quienes le informaron que no podía hacer más vídeos en La Habana o iba a tener más complicaciones en su vida. Em outros vídeos a gente tinha comentado para vocês como o que a gente está aprendendo sobre a falta de liberdade de expressão e como o governo ele tenta proteger esses valores aí da Revolução Cubana através do CDR, um monte de coisa, né? E assim, a gente tinha visto que tinha muito youtuber cubano, tipo, a galera aí metia o pau, mostrava escombro, mostrava a galera não conseguindo comprar as comidas, as filas e tudo. Até basicamente algumas coisas que a gente já mostrou aqui, só que sendo bem mais enfáticos assim, né? E aí teve o caso da Hildina agora, que é uma dessas youtubers, que a polícia meio que já tava cercando, fazendo cerco nela. E o que a gente viu agora nas notícias é que nos últimos 2 dias, né, se não me engano, o pessoal foi até a casa dela. Isso que a gente viu no YouTube, tá, gente? A gente não... Aqui em Cuba não vai sair no Jornal Nacional, esse tipo de coisa. É um bagulho que você vai vendo no boca a boca, nos vídeos e tal. Outros youtubers cubanos também divulgaram o caso dela. Começaram a denunciar também. Então, foram lá, interrogaram ela e levaram todos os equipamentos dela. E aí um dado também que o pessoal dá é que nos últimos 6 meses, 17 youtubers que faziam vídeos aqui na ilha já se foram. A gente não sabe se é porque eles conseguiram ganhar em dólar, né? Com o YouTube conseguiu dinheiro suficiente para ir para Espanha, como é um caso de uma menina que já tinha visto antes. Ou se eles meio que foram... Convidados a se retirar. Convidados a se retirar é uma bela palavra, né? É aquilo... Quando eu fui expulso de sala quando eu era criança, fui convidado a me retirar da sala. É isso, tipo, cara, é sinistro mesmo. Sistema castrista, como é que eles dizem por aqui. Mas hoje o presidente é o Miguel Díaz-Canel, mas ele segue a mesma linha do Raul Castro e do Fidel Castro, né? Inclusive, esse é também um dos motivos da gente não estar postando vídeo em Cuba. A gente não está postando em tempo real. Então, se vocês estão vendo esses vídeos publicados é porque a gente já voltou, a gente já está fora de Cuba e agora sim a gente está montando a websérie, né? Produzir conteúdo em tempo real em Cuba é uma coisa meio que de chamar a atenção. Então, durante todo esse tempo que a gente está aqui, cara, a gente está
bem tranquilo, assim, a gente não tá postando quase nada, a gente tá tentando andar assim com o farol baixo pra se proteger, porque assim a gente sabe que a gente consegue produzir e falar o que a gente quer, porque rola um medo também da gente começar a acontecer alguma coisa. Imagina, a gente tá passando aqui, a polícia vem, toma os equipamentos, faz apagar os vídeos e tudo, então segurança em primeiro lugar, e se você tá vendo esse vídeo é porque a gente já está em segurança. He vuelto al refugio que calma el dolor y vuelto al recuerdo del primer amor. Lo que fui, lo que soy, seré por mi isla bella. Lento, las marcas van contándome.